Tá bem? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Coração Imaculado de Maria. Então, bem-vindos a todos. Começamos fazendo uma pergunta muito difícil, ok? Vamos a ver quem foi atento no ano passado. Nossa. Allora, então, qual é... Não dá. É alto, não. Agora o nosso técnico áudio. É melhor mais baixinho, assim não se ouve os meus erros em português. Quando mais baixinho. Assim? Está bem, sim. Ok, obrigado. Então, uma pergunta muito difícil. Quem sabe dizer-me qual será o tema deste ano das catequeses? Quem sabe dizer-me qual será o tema? Algum voluntário? Como é possível? Já sabe tudo. Então pode... Pois, estava aqui. Então, começamos a aprofundar o mistério da igreja, não? Então, para entender melhor o que a igreja é. Sobretudo, neste sentido é preciso, a catequese tem este valor grande, não? Porque, nós temos uma capacidade de entender que é limitada, porque somos homens. E a verdade de Deus, a verdade divina, são sempre maior daquilo que podemos entender. E por isso é importante o estudo, aprofundar através da catequese para descobrir sempre mais aquilo que Deus nos revelou, que tem uma dimensão de divindade e de eternidade. E sobretudo por quanto concerne a igreja, é importante lembrar-nos disto, porque muitas vezes, muitas pessoas que conhecemos, ficamos só a entender aquilo que aparece da igreja, não? E sobretudo, muitas pessoas ficam atingidas só por aquilo que está de mão, não? Tantos escândalos. Mas então, vamos aprofundar quanto é grande este mistério, desta verdade. E por isso, é preciso ter um olhar de fé. Como tudo aquilo que concerne a nossa fé, é preciso não olhá-lo só com os olhos humanos, porque é algo que vem de Deus, então é muito maior daquilo que nós podemos entender. Se fosse limitado à nossa maneira de entender, queria dizer que não é algo de divino, mas seria só algo de humano. Por isso nós dizemos, na profissão de fé, acreditamos na igreja, esta dimensão da fé. Então eu queria começar com algumas palavras de São Paulo, que na carta aos Efésios fala em maneira particular do mistério da igreja. Ele diz assim: Nele temos a redenção pelo seu sangue, o perdão das nossas transgressões, segundo a riqueza da sua graça, que fez abundar em nós com toda a sabedoria e inteligência. Ele nos deu a conhecer o mistério da sua vontade, segundo a benevolência que nele de antemão estabelecera, para conduzir os tempos à sua plenitude, recapitular todas as coisas em Cristo, tudo o que há nos céus e na terra. Então, queria sublinhar, primeiro de tudo, recapitular todas as coisas em Cristo, não? Esta é a vontade do Pai, ou seja, renovar todas as coisas em Cristo, redar a todas as coisas um novo chefe, um novo começo, que é Cristo. E depois fala do mistério da sua vontade. Então, lembramos estas palavras. Depois, sempre São Paulo, na mesma carta, mais em frente, falando do casamento cristão, diz assim: De fato, jamais alguém odiou a sua própria carne. Pelo contrário, alimenta e cuida dela, como Cristo faz à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará o pai e a mãe e unir-se-á à sua mulher,
e serão os dois uma só carne. É grande este mistério, digo em relação a Cristo e à Igreja. Ou seja, São Paulo, para falar da Igreja, usa esta palavra, a palavra mistério. Etimologicamente, esta palavra mistério quer dizer uma coisa que em uma parte vem mostrada, ma por outra parte fica escondida. Por uma parte é visível, por outra parte é invisível. Por uma parte conseguimos entender muitas coisas, por outra parte muitas coisas ficam, misteriosas, porque a Igreja é um mistério, não é algo de só humano, mas é um mistério. É o mistério de Cristo. Por isso é importante não ver, não é como uma outra sociedade terrena, entre muitas, mas é muito mais. E sempre São Paulo, continuando na carta aos Efésios, diz: dessa leitura podeis compreender o conhecimento que eu tenho do mistério de Cristo. Os gentios são herdeiros com os judeus, membros do mesmo corpo e participantes da mesma promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. A mim, que sou o mais pequeno de todos os santos, foi concedida esta graça, de anunciar como boa nova aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, de manifestar a todos o desígnio deste mistério, escondido desde toda a eternidade em Deus, o Criador de todas as coisas. Isto para que agora, por meio da Igreja, seja dada a conhecer aos principados e às potestades que existem no alto dos céus a multiforme sabedoria de Deus. E chegamos aqui ao ponto central. De acordo com o plano que existia desde toda a eternidade e que Ele realizou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, desígnio deste mistério, e ainda uma vez, o plano que existia desde toda a eternidade em Deus e que se realizou em Jesus Cristo. Então, este mistério é a Igreja, que é escondido há séculos em Deus, que existia desde toda a eternidade, e que podemos resumir dizendo com uma frase sintética que a Igreja é um mistério de comunhão entre Deus e o homem. É o mistério de Cristo, não? Este desejo de recapitular todas as coisas em Cristo. E de realizar através, o Pai realiza este desejo através o Filho no Espírito Santo, ou seja, os homens tornam-se em comunhão com a Santíssima Trindade. Ecco, este mistério escondido há séculos em Deus. Isto é aquilo que lemos da carta dos Efésios. Então, já tentamos de refletir sobre o nome. O nome a palavra igreja vem do grego, que é eclesia, que vem de uma palavra hebraica, que era a maneira com a qual se chamava o povo de Israel. Era Kal Adonai, ou seja, a convocatória de Deus. Por isso, a igreja, primeiro de tudo, é um conjunto de pessoas, mas que são convocadas por alguém. Este alguém que as convoca, então não se reúnem entre si somente, mas este alguém que as convoca é o mesmo Senhor, é Deus. E nela Deus convoca o seu povo de todos os confins da terra. Então, a igreja está prefigurada já naquilo que é o povo de Israel. Depois iremos a ver melhor isto. E aquele povo depois, aquilo que estava preanunciado se realiza plenamente no mistério da igreja. Então, podemos perguntar-nos quando é que começa esta convocatória. Então, ouvimos São Paulo que dizia que este mistério estava no desígnio do Pai desde toda a eternidade e que se realiza na história através das missões do Filho e do Espírito Santo. Desde toda a eternidade a Igreja está presente na mente de Deus.
no seu projeto para com a humanidade. De fato, um dos primeiros escritos cristãos, que é depois dos Evangelhos, que é um escrito que se chama O Pastor d'Erma, que é mais ou menos foi escrito no 120 depois de Cristo, usa estas palavras. Diz que o mundo foi criado tendo em vista a Igreja. Então, esta intenção que estava desde o princípio nos desejos do Pai. Então, para conhecer, aprofundar, estudar o mistério da Igreja, temos, primeiro de tudo, a Sagrada Escritura, mas depois o Catecismo, e depois do Concílio Vaticano II, o documento que mais fala sobre a Igreja é a Constituição Dogmática Lumen Gentium. Lumen Gentium quer dizer luz dos povos. Esta luz dos povos é Cristo, que vem espalhada por todos os povos pela ação da Igreja. E costitui um resumo teológico daquilo que a Igreja é. E a Lumen Gentium, ao número 2, diz assim, e resume depois aquilo que, aqui está escrito aquilo que vamos a ver nesta catequese, não? Mas é sintetizado. O Eterno Pai, per o libérrimo e insondável designio da sua sabedoria e bondade, criou o universo, decidiu elevar os homens à participação da vida divina e não os abandonou, uma vez caídos em Adão. Antes, em atenção a Cristo Redentor, que é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação, sempre lhes concedeu os auxílios para se salvarem. Aos eleitos, o Pai, antes de todos os séculos, os discerniu e predestinou para reproduzirem a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de uma multidão de irmãos. Aos que creem em Cristo decidiu chamá-los a Santa Igreja, a qual, prefigurada já desde o princípio do mundo e admiravelmente preparata na história do povo de Israel e na antiga aliança, foi constituída no fim dos tempos e manifestada pela efusão do Espírito Santo, e será gloriosamente consumada no fim dos séculos. Então, como se lê nos Santos Padres, todos os justos depois de Adão, desde o justo Abel até o último eleito, se reunirão em Igreja Universal junto do Pai. Aqui está muito concentrado. Mas vamos a ver que há 4 etapas deste desenvolver deste desígnio da vontade de Deus. A primeira etapa é aquela que a Constituição fala de prefiguração. A segunda etapa é que é a criação do mundo, já está prefigurada a Igreja. Depois a preparação através do povo de Israel, a instituição através do mistério pascual de Cristo e a efusão do Espírito Santo, e depois a realização, quando ao fim dos tempos esta comunhão com Deus será plena. Então, comecemos pela primeira etapa. O Catecismo da Igreja Católica diz ao número 760: Deus criou o mundo em ordem à comunhão na sua vida divina, comunhão que se realiza pela convocação dos homens em Cristo. E esta convocação é a Igreja. A Igreja é fim de todas as coisas. Até as próprias vicissitudes dolorosas, como a queda dos anjos e o pecado do homem, não foram permitidas por Deus, senão como ocasião e meio de pôr em ação toda a força do seu braço, toda a medida do amor que queria dar ao mundo. Assim como a vontade de Deus em relação ao mundo é um ato e se chama mundo, do mesmo modo a sua intenção pela qual criou o mundo é a salvação dos homens e chama-se Igreja. Então, vemos já esta prefiguração. Então, no princípio, quando Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, foram criados já que participavam na comunhão com Deus. Embora o Senhor quisesse a liberdade deles, como sabemos, foram provados, não? E pronto, ouviram a tentação e caíram no pecado. Esta comunhão com Deus estava já, manifestada, mostrada através da comunhão que tinha entre eles.
De fato, agora também o casamento é o sinal, na nova lei, depois do sacramento cristão, é um sinal eficaz que produz aquele amor entre os esposos, o amor divino, mas é um sinal da união que Deus quer estabelecer com cada homem no momento da criação. Esta união se manifesta no casamento. Depois do pecado, de fato, São Paulo fala do mistério da igreja quando está a explicar o sentido do casamento cristão, não? Esta íntima união que é muito mais íntima em Cristo e a igreja, mas é que é manifestada na união dos esposos. Então, depois do pecado, esta união, primeiro com Deus e também entre os homens, foi destruída. Mas não foi destruída de todo, porque o Senhor já tinha prometido que queria continuar com este projeto, com este desejo de salvação. Ecco, não abandonou os homens, mas queria levá-lo até ao fim. E dizemos que a convocatória da igreja é, por assim dizer, a reação de Deus ao caos provocado pelo pecado. Começa a convocar os homens para levá-los à comunhão com Ele. Não é só depois da vinda do Salvador que chama a igreja sua esposa. É desde o nascimento do gênero humano e da criação do mundo. De fato, seguindo a pista de Paulo, descubro a origem do mistério muito mais alto ainda, isto é, antes da constituição do mundo. Isto é, Origene, que é o escritor eclesiástico mais ou menos do terceiro século. Então, depois, neste projeto de Deus, esta era a prefiguração, desde a criação do mundo, chegamos àquela que se chama a preparação, ou seja, Deus começa a preparar a sua igreja. E como é que a prepara? Através de Abraão, primeiro. Ele escolhe Abraão e, através da sua descendência, lhe promete-lhe que a salvação chegará a todos os homens. De fato, está aquele acontecimento muito esquisito do sacrifício de Isaac, quando Deus pede a Abraão este sacrifício do seu filho, não? Uma coisa difícil de entender, mas depois descobre que Deus não quer até o fim que Abraão mate o seu filho, porque Deus não quer o seu filho, mas será Ele que enviará o seu filho para a salvação do mundo. Mas Abraão teve fé, obedeceu, e depois desta obediência, pela sua fé, o Senhor prometeu-lhe: em ti serão abençoadas todos os povos da terra. Faz esta bênção, ou seja, através desta escolha, é aquela salvação de Deus, comunhão com Ele, Deus quer que chegue a todos os povos, não só ao povo de Israel. E depois, através de Moisés, conhecemos a história, não? Moisés foi chamado por Deus a libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Então, para tornar um povo livre. E a particularidade desta liberdade, quando é que são livres? Quando podem servir o Senhor, ou seja, quando começam a fazer o próprio culto ao Senhor, não? A servir o Senhor, a adorá-lo. E depois, este povo receberá uma lei que o constitui como povo, uma organização. Torna-se o povo de Deus. E as palavras que no Êxodo se referem a este povo, algumas são estas, que são depois também usadas por São Pedro ao falar da igreja. Vós sereis para mim o reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, estas duas palavras, sacerdotes e nação santa. Sacerdotes, porque dizemos que o povo de Israel é o povo escolhido entre todos os outros para poder servir o Senhor, para ter uma relação com Ele. E depois, nação santa. Nação santa porque é a nação escolhida por Deus como instrumento para que depois a salvação possa chegar a todos os povos. Depois, de fato, é da descendência deles que nascerá Jesus, que é verdadeiramente hebreu, e que levará a salvação a todo o mundo. Então, esta aliança
podemos paragoná-la com a criação. E como a criação foi um ato livre de Deus, de entrar em comunhão com os homens, e para chegar a este ponto até criou o homem para poder entrar em comunhão com eles, na aliança que Deus teve com este povo, o Senhor escolheu livremente de entrar em comunhão com este povo. Não está uma ação livre do Senhor. Mas este povo, como sabemos, faltam ainda 49 páginas, este povo, como sabemos, foi paragonado muitas vezes pelos profetas a uma mulher. Não? Esta mulher que no profeta Ezequiel lemos que desde pequenina o Senhor a encontrou abandonada e depois cuidou dela, a criou, lhe deu vestidos, alimentou-a, fez tudo por ela, não? E tornou-a sua esposa. Mas depois esta esposa traiu muitas vezes o Senhor. Então, em frente desta traição, ou seja, este povo não conseguia ficar fiel ao Senhor, os profetas anunciavam que seria chegada uma nova aliança, uma aliança que seria eterna. Por exemplo, Jeremias, que diz: Eis que virão dias, oráculo do Senhor, em que firmarei uma aliança nova com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com seus pais. Estabelecerei a minha lei dentro deles e gravar-la-ei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E questo manifesta aquilo que depois será a ação do Espírito Santo. Aquela lei está dentro de nós, é a lei nova do amor. Então, vimos o desígnio do Pai. Então, agora vamos a ver quando chega o momento da fundação, da instituição da Igreja. E chega com o Filho de Deus, com Jesus. Sempre a Lumen Gentium diz assim: Veio, pois, o Filho enviado pelo Pai. Aqui está o texto. Ecco, veio, pois, o Filho enviado pelo Pai, que nele nos elegeu antes de criar o mundo e nos predestinou para sermos seus filhos de adoção. Então é lindo pensar isto, não? O mundo foi criado para que nós pudéssemos, em vista da filiação, para ser filhos de Deus, porque Ele aprova reunir nele todas as coisas. Por isso, Cristo, a fim de cumprir a vontade do Pai, deu começo na terra ao reino dos céus e revelou-nos o seu mistério, realizado com a própria obediência à redenção. A Igreja, ou seja, o reino de Cristo já presente em mistério, cresce visivelmente no mundo pelo poder de Deus. Então, dizemos que é o Filho de Deus que põe em prática este projeto salvífico do Pai, não? Da comunhão, este desejo de que os homens pudessem voltar em uma comunhão com Deus. De fato, a encarnação de Deus, a sua doação total pelos homens manifestam esta união profunda, não? Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, une a natureza humana à natureza divina. É por ele, é por todos os homens que dá todo si mesmo, não? E sempre São Paulo, na carta aos Efésios, falando dos maridos, então, os maridos aqui presentes, tomem atenção, que é uma coisa muito importante e difícil também. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, purificando-a no banho d'água pela palavra, para si mesmo apresentar a Igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa alguma semelhante, mas santa e imaculada. Então, esta entrega total de Deus pelos homens. Então, dizemos que Cristo é fundador e fundamento da Igreja. E quando é que Cristo fundou a Igreja? E podemos dizer que não existe um momento preciso, particular, mas é toda a vida de Cristo que, através das suas ações, manifesta esta vontade de formar um novo povo. Se pode dizer que a fundação da Igreja coincide com a vida de Cristo e
fundou durante toda a sua vida até o envio do Espírito Santo. E quais são as ações que manifestam esta vontade de Deus de fundar a igreja? Então, a primeira é a pregação do reino de Deus entre os homens. Não? Esta pregação do Senhor que manifesta também este reino de Deus, o seu poder. Como vimos o ano passado, Jesus manifesta esse poder que Deus verdadeiramente quer entrar, que entrou na vida dos homens através do seu poder, os seus milagres sobre os doentes, os seus milagres sobre os mortos. Manifestam a sua própria ressurreição, manifestam que todas aquelas que são consequências do pecado original, ou seja, a morte, a doença, o pecado, Deus tem poder sobre tudo isto, não? Perdoa os pecados, cura os doentes. Depois o Senhor nos deu a lei nova, uma nova lei que nos constitui como povo, que é a lei do amor, não? Os mandamentos do amor, que perfezionam, completam a antiga lei, perfeiçoam a antiga lei. Mas esta lei é vivida depois pelo poder do Espírito Santo, não é algo que fica fora de nós, mas pelo poder do Espírito Santo nós somos verdadeiramente transformados interiormente em filhos de Deus. Depois Jesus escolhe os discípulos, então está um grupo de pessoas que começa a segui-lo mais de perto, que ouve a sua palavra e põe em prática. Estes são os meus irmãos, as minhas irmãs, minha mãe, aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Depois, entre estes discípulos, escolheu os 12, que tinham como chefe Pedro. Tudo isto, aos quais deu o poder de continuar a sua ação salvífica desta terra, através dos sacramentos, não? Aqueles aos quais perdoardes os pecados serão perdoados. Fazei isto em memória de mim, a Santa Eucaristia. Mas, sobretudo, podemos dizer que o momento da fundação da Igreja é o seu mistério pascal, ou seja, quando Jesus se doa, se entrega com amor sem limites e dá tudo para a sua esposa, pela nossa salvação. E esta entrega foi antecipada com o sacrifício eucarístico e se renova todas as vezes que celebramos o sacrifício eucarístico. E diziam os padres da Igreja, faziam esta, para sublinhar este único desígnio de salvação, faziam esta comparação. Diziam, assim como Deus formou a esposa de Adão, Eva, da sua costela, enquanto Adão estava a dormir, assim Deus criou a sua Igreja do lado transpassado de Cristo, enquanto ele estava morto. De fato, a água e o sangue que brotam do lado de Cristo são símbolos dos sacramentos da Igreja. O batismo, que nos purifica do pecado, e o sangue, que é a entrega total do Senhor até a última gota de sangue, que é sinal da Eucaristia, do sacrifício do Senhor. Este sacrifício é perpetuado na Igreja cada vez que celebra a Santa Missa. Cada vez que celebramos este sacrifício, cumpre-se a obra da nossa redenção. E a Eucaristia que realiza nesta terra a união definitiva e a união mais próxima nesta terra entre Deus e o homem. É a Eucaristia que realiza a unificação dos fiéis no corpo místico de Cristo. E quando participamos na missa, os efeitos da missa são estes dois. Não nos une intimamente a Cristo, quando recebemos a comunhão, e nos une intimamente, sempre mais profundamente, à Igreja, que é o corpo místico de Cristo. Então, e São Paulo diz na carta aos Coríntios, o cálice da bênção que bendizemos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo, visto que há um só pão,
nós, apesar de muitos, somos um só corpo, pois todos participamos do único pão. Este é o poder de unificar-nos, de tornar-nos mais unidos ao corpo místico de Cristo. É a Eucaristia, de fato, que forma a Igreja. E sempre a Lumen Gentium, diz estas coisas sobre a Santa Missa. Cada vez que se celebra no altar o sacrifício da cruz, com que Cristo foi imolado, realiza-se a obra da nossa redenção. E juntamente com o sacramento do pão eucarístico, é representada e produzida a unidade dos fiéis, que constituem um só corpo em Cristo. Ok, então vimos o desígnio do Pai, a realização por obra do Espírito Santo, e agora vemos a manifestação, a instituição por obra do Filho de Deus, e agora vemos a manifestação pela obra do Espírito Santo. Sempre a Lumen Gentium diz: consumada a obra que o Pai confiou ao Filho para ele cumprir na terra, foi enviado o Espírito Santo no dia de Pentecostes, para que santificasse continuamente a Igreja. O Espírito habita na Igreja e nos corações dos fiéis como num templo, e dentro deles ora e dá testemunho da adopção de filho. Então, com a missão dos discípulos, depois do dia de Pentecostes, a pregação, começa a missão da Igreja, que se estende a todos os povos, pois isto veremos depois. Então, dizemos que na Igreja há algo de parcialmente visível, ou seja, algo de visível e algo de invisível. É visível pela hierarquia da Igreja. Ecco, então o Santo Padre, os bispos, os pastores, é visível pelos batizados, todos nós que participamos na Igreja. Mas, sobretudo, a Igreja, dizemos, é mistério, é invisível também. Aquilo que é invisível é tudo aquilo que nos une a Cristo, aqueles laços que nos unem e nos incorporam no corpo de Cristo, nos torna filho de Deus, nos torna participante dos santos. Ecco, lembramos-nos que a Igreja não é só a Igreja militante, que somos nós, que estamos a caminhar para chegar na plena comunhão com Deus. Há também a Igreja padecente, que são as almas do purgatório, que estão a preparar-se e purificar-se. E depois a Igreja triunfante, todos os santos que já vivem na comunhão com o Senhor. Então, tudo isto fica na parte invisível. Então, podemos dizer que, após o envio do Espírito Santo, a Igreja continua a missão do Filho ao longo da história, recordando-lhe tudo o que o Senhor lhe revelou e conduzindo-a à sua plenitude. Então, agora queria explicar uma coisa, e para entender quanto é grande este mistério e como está uma certa harmonia e unidade em toda a ação de Deus, não? Aqui está representada a Trindade. Então, diziam os padres da Igreja que tudo aquilo que existe foi criado por Deus e tudo volta a Deus. Isto diziam com duas palavras que são, em latim, são exitus e reditus. Tudo sai de Deus, vem dele, do Pai, que é a sorgente de tudo, e tudo volta a Deus. Então, a Igreja podemos vê-la como nasce das missões do Filho e do Espírito Santo. O que são uma missão trinitária? Dizemos que na vida íntima de Deus está aquilo que se chamam, italiano é projezioni, projeção. Então, ou seja, o Pai desde a eternidade gera o seu Filho. Não? Isto é eterno, sem tempo, e é perfeito. Não? Nós, quando nasce um filho, toma uma parte da natureza humana, não é toda a humanidade. Em Deus, pois, é uma geração perfeita, o Filho é Deus, sempre um só Deus, não? Então toda a divindade. E esta geração é eterna, não? Nunca teve um começo. O amor do Pai pelo Filho e do amor do Filho pelo Pai, então a entrega deles,
e tão perfeita que é uma pessoa, não? É o Espírito Santo. Essas são as três pessoas divinas que formam um só Deus. Só para dizer que as missões são o prolongamento fora de Deus na criação, na história da humanidade, daquilo que acontece dentro a Trindade. Então, o Pai manda no mundo o Filho para redimir o mundo. O Filho torna-se também homem, tem uma natureza humana junto da natureza divina. Então, com toda a humanidade, reama o Pai. E este amor do Pai pelo Filho, e que o Filho restitui ao Pai, é o Espírito Santo. De fato, quando Jesus morre sobre a cruz, se diz que ele fundiu o Espírito. E fundiu onde? Sobre Nossa Senhora e São João, que a primeira, dizemos que é a Igreja, que está representada abaixo da cruz. Então, todo este desígnio de salvação de Deus é para quê? Para levar toda a humanidade, então a Igreja, na intimidade da Trindade. Não é algo que fica fora. Não? Deus quer esta comunhão é levar todos os homens na sua intimidade divina. E esta, dizemos assim, é como o Espírito Santo, que na intimidade divina une o Pai e o Filho, no vínculo de amor que é a sua própria pessoa, estende esta atividade às criaturas, unindo-as ao Pai e ao Filho. Então, nos une à Santíssima Trindade. Santo Agostinho diz: o mesmo dom do Espírito faz da Igreja o corpo de Cristo, através do sacrifício eucarístico, e unifica, sendo o Espírito do Pai e do Filho, a unidade, a igualdade e o amor da Trindade, da multidão dos que creem em Deus. Ele faz um só coração e uma só alma. Okay. Então, podemos dizer que o Espírito Santo conduz na nossa história a Igreja através daquilo que chamamos a hierarquia da Igreja, que foi querida por Jesus mesmo, através dos 12, é aqueles que se chamam os carismas, que são os dons particulares que o Espírito Santo suscita na Igreja, para o bem da Igreja, para responder a algumas necessidades daquele momento. Entre estes carismas está também aquilo da família do Coração Imaculado de Maria. É muito importante lembrarmos que é para servir toda a Igreja, não? Este carisma foi dado, como todos os carismas, para o bem de toda a Igreja. É a serviço da comunhão com a Igreja. Eu gostei muito de uma intervenção de um professor que falava sobre os movimentos da Igreja e explicava como esses movimentos são mesmo para a comunhão, não? Na mesma Igreja. E dizia como, para entender bem cada movimento tem uma coisa, cada carisma tem uma particularidade. Para entender bem a particularidade de um carisma, é preciso conhecer também os outros carismas, porque quando tu conheces os outros, sabe qual é a tua maneira específica a qual Deus te chama, é aquele dom que te pede de levar na Igreja. Não? Isto manifesta a comunhão. Depois, estou quase para acabar, é o último parágrafo, sobre a missão da Igreja. Então, sabemos que o único mediador da salvação é Jesus Cristo, porque não há outro mediador como Ele. Ou seja, os profetas eram só homens, não há nenhum fora de Cristo que é, ao mesmo tempo, homem e Deus. Então, poder reconciliar o homem com Deus. Então, Ele tem uma mediação que é única. Então, toda a salvação de todos os homens, de todos os tempos, pode acontecer só por meio de Cristo. Então, por isso, a Igreja é aquele instrumento que Deus escolheu para levar a todos os tempos e a todos os lugares a salvação de Cristo. Então, o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, que é a Igreja, é o prolongamento da humanidade salvífica de Cristo, não? Como se continuar a levar a salvação a todos os homens, a todos os tempos, através da Igreja.
Por isso, São João Paulo II dizia que a igreja é necessária como meio ordinário de salvação. Ou seja, a maneira ordinária na qual Deus salva é através da ação da igreja, através da pregação da palavra de Deus, através dos sacramentos. Isto não quer dizer que Deus não pode salvar em outras maneiras. Por exemplo, sobretudo se imaginamos o homem que vive na floresta, nunca ouviu falar da igreja, nunca ouviu falar de Cristo, Deus pode salvá-lo por outros meios, não? Porque se ele vive segundo a sua consciência, segundo aquela lei que Deus pôs no seu coração, pode salvá-lo. Mas isto é muito mais difícil, porque não tem as ajudas da graça e a nossa natureza humana, como sabemos, é ferida pelo pecado. Mas, se alguém conhece a igreja e recusa a igreja os meios de salvação, não está a recusar Cristo, porque a igreja é o prolongamento da salvação de Cristo neste mundo. E depois iremos a ver estas imagens com a qual se fala da igreja nas próximas catequeses. Dizemos, através dos sacramentos, ela continua a ação salvífica de Cristo na história. Estas são imagens dos sacramentos. Pronto, aqui temos uma convite do João Paulo II a ser cristãos e missionários. A igreja espera de vós frutos maduros, de comunhão e de empenho. Como é grande hoje a necessidade de personalidades cristãs amadurecidas, conscientes da própria identidade batismal, da própria vocação e missão na igreja e no mundo. É questo saber que nós, ou seja, que a igreja é necessária para a salvação, o meio ordinário para a salvação, nos deve levar a pedir ao Senhor um grande zelo, porque é só através da pregação da palavra e dos sacramentos que o homem se pode salvar. Depois, a última etapa é a igreja neste mundo caminha para o estado final, ou seja, aquilo que vivemos na igreja através dos sacramentos é já uma união verdadeira e profunda com o Senhor, através do Espírito Santo que nos transforma, nos torna filhos de Deus. Mas aquilo que vivemos aqui é realidade, mas ainda não é pleno, porque esta comunhão plena será um dia, quando seremos todos no céu, na ressurreição final, na qual teremos a comunhão perfeita, mais íntima com o Senhor. Até aquele ponto, a igreja avança na sua peregrinação por entre as persecuções do mundo e das consolações de Deus. Então, para concluir, esqueci-me de ler isto importante, sobre a missão da igreja, a Lumen Gentium diz assim: Cristo, mediador único, estabelece continuamente e sustenta sobre a terra, como um todo visível, a sua santa igreja, comunidade de fé, esperança e amor, por meio da qual difunde em todos a verdade e a graça. Porém, a sociedade organizada hierarquicamente e o corpo místico de Cristo, o agrupamento visível e a comunidade espiritual, a igreja terrestre e a igreja ordenada com os dons celestes, não se devem considerar como duas entidades, mas como uma única realidade complexa, formada pelo duplo elemento humano e divino. Apresenta, por esta razão, uma grande analogia com o mistério do Verbo encarnado, pois assim como a natureza assumida serve ao Verbo divino de instrumento vivo de salvação, ou seja, Jesus redimiu tudo aquilo que da natureza humana uniu à natureza divina. Então, tudo aquilo que toda a nossa humanidade, a nossa liberdade, a nossa vontade. Então, por isso se diz que a natureza humana serviu de instrumento para levar a salvação. Pois assim como a natureza assumida serve ao Verbo divino de instrumento vivo de salvação, a ele indissoluvelmente unido, de modo semelhante à estrutura social da Igreja, serve ao Espírito de Cristo, que a vivifica para o crescimento do corpo. Esta
paralelo, não? Esta harmonia que está nos mistérios da nossa fé. E depois, agora vamos a concluir verdadeiramente. Ecco, como enfrentar muitas vezes nós, mas também, sobretudo, as pessoas que nos rodeiam, somos atingidos, sobretudo, por aquilo que não acontece de bom na igreja, não? Sobretudo pelos escândalos. Sobretudo dos escândalos de cristãos e depois de ministros, de pastores da igreja. Então, como enfrentar isto? Ecco, primeira coisa, nosso Senhor nos disse, não? Que o lojo crescerá junto do bom trigo. E então, ecco, sabemos já que a igreja é feita também de homens e também de pecadores, não? Então, a primeira coisa é, sobretudo, ser muito humildes, não? Porque sem a graça de Deus, ninguém de nós seria aqui, ninguém de nós podia viver bem. Tudo é um dom que vem da sua bondade, não? Isto nos ajuda a rezar, sobretudo, por quem não vive bem. E depois, o atteggiamento correto é aquilo de Nossa Senhora. Maria nos mostra como ser fiéis à Igreja e olhar para além das misérias. Ela, na Sexta-feira Santa e no Sábado Santo, sobre a cruz, vê os ministros do seu Filho negando-o, abandonando-o e não acreditando plenamente nele. Perante a traição do Colégio Apostólico, também de São Pedro, ela não critica nem se surpreende, mas acredita e espera. E depois não recusa aquilo que Deus escolheu e a sua igreja, porque depois na Pentecoste ela reuniu todos e rezava por ele para que pudesse chegar o Espírito Santo. E depois, aqui em Fátima, em particular, Nossa Senhora, através de Jacinta, pede de rezar pelo Santo Padre, que é o símbolo de toda a igreja, não? O chefe visível da igreja. E então pede de rezar por toda a igreja. De fato, quem são, primeiro de tudo, os pecadores? São os membros da igreja batizados que não vivem segundo a graça de Deus, não? Mas vivem no pecado, se afastaram dele. E então são unidas ao corpo da igreja, mas como membros mortos, no qual não chega a graça de Deus, não? Então, primeiro por eles que Nossa Senhora nos pede de rezar. E depois concluo com esta oração do São John Henry Newman, que era um pastor anglicano e ele converteu-se ao cristianesimo. Ele procurava sinceramente a verdade, tentava de conhecer verdadeiramente a verdade. E depois Deus lhe mostrou que a plenitude, ecco, da vida cristã, da igreja que Deus quis escolher, que o Senhor quis, foi a Igreja Católica. Converteu-se, tornou-se cardeal e tornou-se também santo. E ele diz assim, esta oração sua: fazei com que eu nunca me esqueça de que estabelecestes na terra um reino que é vosso, que a Igreja é vossa obra, estabelecida por vós, vosso instrumento, que quando a Igreja fala, vós falais. Que o conhecimento desta maravilhosa verdade não me torne insensível a ela. Que a fraqueza dos teus representantes humanos não me faça esquecer que és tu que falas e ages através deles. Então podemos concluir com aquelas palavras de São Pedro: Senhor, a quem iremos, senão a ti, presente na tua igreja. E finalmente, ecco, acabou. E questo era aquilo que queria dizer. Não sei se entendeu mais ou menos. Se